Os coaches de final de semana e os falsos gurus da internet gostam de dizer que para você ter sucesso e ganhar muito dinheiro depende só de você. Bullshit, papo furado, mentira, das piores possíveis. O jogo é muito mais duro do que você imagina e as chances são todas contra você. Mas dá para vencer mesmo nesse sistema, hackeando com as regras deles, com muita ciência, muita técnica e muito conhecimento. Eu resolvi reunir os melhores professores e professoras do Brasil nas áreas de empreendedorismo e negócios para poder criar o melhor programa de formação que esse país já viu. Empreendedor Mestre. Um curso onde a gente vai ensinar para vocês ferramentas de finanças corporativas, marketing digital, técnicas de apresentação e tudo mais que você precisa para conseguir ter mais chances do que a média. Para você se inscrever nesse curso é muito simples. Só clicar no botão Saiba Mais. Em poucos segundos você vai estar inscrito, gratuitamente. Repito, chame seus amigos e amigas para participar também. Ninguém pode perder essa. Ele acontece no dia 29 de fevereiro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. Põe aí na agenda. No dia de ano bissexto, a gente tem um evento marcado. Muito bem, pessoal. Quarta-feira, 28 de fevereiro, 7h02 da manhã. Estamos começando ao vivo, horário de Brasília, o Desperta ICL. Este programa, você sabe, está ao vivo de segunda a sexta-feira, todos os dias, às 7 horas da manhã. Das 7 às 8, depois, claro, a gente tem toda a incrível programação do ICL ao vivo, até para depois do meio-dia, mas você conhece, você sabe, você começa a sua manhã ligado e ligada aqui no Desperta ICL, a gente traz todas as notícias principais do Brasil e do mundo para vocês e, claro, damos o texto e damos o contexto, a gente faz uma leitura crítica aqui também das notícias e da própria cobertura da imprensa para o deleite da nossa audiência. Muito obrigado para todo mundo que já está por aí no nosso chat, muito bom dia para todo mundo que acorda cedo neste Brasil, também para você que está vendo na reprise, claro, tem pessoas que começam a ver o programa um pouquinho mais atrasado, você pode acordar aí 7h15, 7h20, 7h30, 15 para as 8, coloca no Desperta e se quiser acompanhar desde o começo, roda o programa um pouquinho para trás, porque no YouTube há essa chance da gente acompanhar ao vivo atrasado, né? Você estará no passado, claro, nós estaremos no futuro, você estará no passado, mas tudo bem, em algum momento a gente se encontra por aí, né? Um encontro cósmico, em algum momento a gente estará no mesmo tempo e espaço depois que você terminar de assistir a este programa. Muito bom dia para quem nos assiste nas redes sociais, no Twitter, na Twitch, no Facebook e no Instagram. Também estamos ao vivo, claro, nos nossos canais do YouTube. São vários canais do YouTube que passam o Desperta ICL, mas principalmente o canal do ICL Notícias, o canal do Eduardo Moreira e também o canal do Leandro Demore. Então, se você está chegando por aí, faça aquele tour básico de YouTube de todas as manhãs. Assine os canais se você não assina, dê o like no vídeo, ative o sininho e, por gentileza, quem puder, manda o link do Desperta para que as pessoas possam conhecer este programa e acompanhar. Aliás, estamos batendo recordes de audiência maravilhosos. Ontem passamos, sabia, Jimmy, de 20 mil pessoas. Agora, sim, se baixar de 20 eu já começo a ficar triste. 20 mil pessoas ao vivo online nos nossos programas só na internet. Mas claro, nós temos também a nossa grande rede Desperta. Estamos ao vivo também em 2 TVs abertas, em São Paulo na TVT, na Bahia na TV Quirimurê e também no bom e velho Radinho. Muito bom dia, pessoal que nos acompanha aí pela Rádio Heliópolis e também pela Rádio Brasil Atual. É muito bom ter a companhia de vocês por aqui. Vai comentando no nosso chat, vai deixando aí as suas impressões sobre o programa, sobre as coisas que nós estamos falando aqui, os seus pensamentos, as suas informações. Mantenha a cordialidade, seja uma pessoa legal. O nosso chat é tranquilo, né? Quase nunca dá confusão aqui, raramente, na verdade. Tá bom? Ó, o vídeo que nós passamos aqui no começo do programa de hoje é o vídeo do Empreendedor Mestre, que é o curso que a gente está lançando essa semana. É praticamente um MBA de finanças e gestão para quem está empreendendo no Brasil, para quem já tem uma empresa. Pode ser uma pequena empresa, uma empresa um pouquinho maior. Se você já tem, já montou, está em dúvida, quer crescer, quer lançar produto novo, quer reformular a empresa,
quer melhorar os processos, não sabe onde é que tem buraco na empresa, pô, isso aqui eu poderia fazer melhor, mas eu não sei, não tenho informação, não consigo contratar ninguém para fazer, não tenho dinheiro para contratar um consultor que vai aqui dar uma consultoria, não tenho tempo para fazer um curso que seja ali presencial todo dia, que vai tomar muito tempo da sua vida, ou não tenho grana, porque esses cursos como esse que a gente vai lançar aqui, custa 30 mil reais, 40, 50, 60, 100 mil reais, dependendo do lugar onde você vai estudar, pode custar até muito mais do que isso. Claro que não vai ser o valor que a gente estipulou aqui para, olha, talvez seja um dos melhores, se não será o melhor curso de empreendedorismo do Brasil, feito inteiramente online. São vários professores, não vai ser só o Edu Moreira, se fosse só o Edu tava bom já, mas não é só o Edu. Tem um monte de módulo, vai ter aula com CEO de empresa, com presidente, com pessoal de finanças, assim, é do beabá até você conseguir olhar e fazer assim, ó, bom, agora eu sei o que fazer. Porque no Brasil é isso, a gente empreende muitas vezes sem ter formação. Eu falo por mim mesmo, né? Eu sou um empreendedor, porque tenho a minha empresinha, né? A minha empresinha de jornalismo já há muito tempo. Mas eu não sei ser um empreendedor, de fato. Eu vou fazendo as coisas no feeling. Tem coisa que vai dando certo, tem coisa que não vai, tem que ir ajustando o processo no meio do caminho, tem coisa que eu tô lá perdendo tempo que eu não poderia perder, porque eu não sabia até um tempo atrás fazer o cálculo de se vale a pena eu fazer aquilo ou eu contratar alguém para fazer aquilo para mim. Uma série de coisas que a gente vai deixando pelo caminho e vai gastando tempo mesmo. Então, ó, o curso estreia amanhã, às 8 horas da noite. Vai ser uma aula aberta, gratuita, e não é só a aula do lançamento do curso. Amanhã já vai ter uma aula de empreendedorismo, tá? Amanhã às 8 horas da noite com o Edu Moreira. No final do programa, eu vou mostrar para vocês como vocês fazem para conseguir bolsa. A gente está dando 50 bolsas para que as pessoas possam ter a oportunidade de participar do curso inteiro depois, fazer a matrícula realmente sem pagar nada. Na faixa, 50 bolsas. No final do programa eu explico como fazer isso. Mas por enquanto, se você quiser já garantir a sua vaga na aula de amanhã, despertaicl.com.br, despertaicl.com.br, entra lá, coloca seu nome, seu e-mail, você vai receber por e-mail a confirmação. Quem for fazer isso agora, atenção no que eu vou falar aqui, se você for fazer isso agora, entrar no site despertaicl.com.br, colocar o seu e-mail, colocar o seu nome, vai aparecer que confirmou a sua inscrição, vai aparecer uma tela de encerramento, aquelas telas finais, assim, você está inscrito. Atenção, não feche essa tela, deixa essa tela aberta até o final do programa, que no final eu vou explicar como você pode conseguir uma das 50 bolsas que a gente vai estar dando amanhã para que as pessoas possam participar do curso inteiro sem gastar nenhum centavo, tá bom? Então fica por aí, que daqui a pouquinho eu explico lá no final do programa, eu vou explicar para vocês. Vamos lá então, gente, a chuva deve voltar com força a Grande São Paulo nesta quarta-feira. Atenção para quem tem compromissos pelo Brasil, precisa pegar voo. Eu sempre trago aqui a previsão de São Paulo, porque porque você só se preocupa com São Paulo. Não, gente, eu para começar nem moro em São Paulo. Tá, para início de história. Então, assim, não é nem interesse pessoal meu aqui. É que, como eu venho explicando, cada vez mais a malha aérea brasileira está sendo restrita, os voos diretos entre capitais ou entre cidades são cada vez em menor volume e quase tudo se concentra hoje, principalmente no aeroporto de Guarulhos. Se você quer voar para qualquer lugar do Brasil, quem voa sabe, vai ter que sair de um lugar tem que sair de Porto Alegre e ir para Brasília. Tem voo direto Porto Alegre para Brasília? Tem, deve ter 1, 2 por dia. Não deve ter muito mais do que isso. Já teve muito mais. É muito provável que você vai ter que ir de Porto Alegre para Guarulhos, Brasília, ou Viracopos, ou Congonhas. São os 3 aeroportos que fazem serviço para Gol, para Latam e para Azul, que são as únicas 3 companhias, basicamente, que a gente tem no Brasil, as grandes. Então é importante ficar de olho na previsão do tempo de São Paulo, porque os voos podem ser cancelados, pode ter problema. A semana passada eu tive problema, a gente teve que voltar, não conseguiu descer em Guarulhos, por exemplo. Então fiquem de olho também, principalmente, os moradores da região metropolitana, as pessoas que moram em São Paulo também, em Grande São Paulo. O mau tempo deve voltar nessa semana. E com o abafamento, a temperatura não baixa,
mas pode ter aí problema com pancadas de chuva, tá bom? Então, se você estiver em São Paulo ou Grande São Paulo, e se você tiver que passar por São Paulo essa semana, atenção, já se prepara, sabe que pode dar problema no voo, vai ficar pendurado em aeroporto, já fica ligado aí, porque pode acontecer. Vamos lá para o site do iclnoticias.com.br. Embaixador da Palestina pede à mídia brasileira que mostre verdade sobre Gaza. Olha, embaixador, você pode pedir, mas não vai acontecer. Não vai acontecer, nem desde outubro que a gente vê que não acontece. O negócio assim, é 80-20, tá? 80-20. Em algum momento ali no meio do caminho teve um certo equilíbrio, mas depois que o terror já ficou normalizado, que acontece em Gaza, infelizmente em termos de valor notícia, como se fala tecnicamente, olha o professor Demore, essa hora da manhã, o valor notícia, né, normaliza o terror. É comum acontecer isso, com qualquer coisa. Se tiver um tsunami hoje em algum lugar e acontecer uma tragédia, a gente vai noticiar, aquilo o pico de interesse vai caindo e o ciclo da notícia vai morrendo e o valor notícia daquilo vai caindo também, né? Aquela notícia enquanto valor para ser circulada que vai gerar atenção das pessoas cai. Isso não é uma culpa, entre aspas, só da imprensa não também, tá, gente? É uma responsabilidade do público também. O público não se interessa mais. Isso é o que acontece de fato. Tem vários temas, aliás, que o público se interessa pouco. Meio ambiente, por exemplo, interessa pouco às pessoas. A gente vai lá, mostra negócio da Amazônia, isso, desmatamento e tal, as pessoas se interessam um pouco sobre isso. As pessoas dizem se importar, mas na hora de clicar e ler e se informar é muito baixo o nível, né? Então, nas guerras acontece isso também, o interesse vai lá embaixo. E quando isso acontece, a tendência, quando a imprensa está num tema e o tema é desequilibrado por natureza, pela natureza dos interesses do viés da imprensa, já começa o negócio desequilibrado, começa já 60-40, e aí depois vira 70-30, e aí quando o valor notícia cai, o viés aparece mais, ele vai se sobressaindo. Por quê? Porque tem menos notícia e sobra mais análise. E quando sobra mais análise, você vai para mídia hereditária, grande imprensa, grande mídia, chama lá como você quiser, aí aparece mais o viés. Você tem menos notícia objetiva e você tem mais opinião, mais análise. Aí o viés aflora. Então, meu querido embaixador Ibrahim Al-Zeben pediu na terça-feira aos jornalistas brasileiros presentes na embaixada em Brasília, que foram para lá, a convite dele, que mostrem a verdade sobre o que acontece na faixa de Gaza. Disse o embaixador: apelamos a vocês, amigos jornalistas, para que nos ajudem a mostrar a situação verdadeira, dramática e triste na Palestina. A opinião pública brasileira é um ato de solidariedade de vossa parte e um ato corajoso de profissionalismo. Embaixador, nossa classe jornalística no Brasil não é muito conhecida lá por ser corajosa. É mais conhecida por ser Zé Firminha, fazer jornalismo para agradar os amigos, não fazer crítica de reportagem dos outros porque não quer se incomodar, porque não quer perder o brother, porque vai falar não sei o quê. Então, embaixador, é uma classe bem corporativista, tá bom? Sabe? Bastante corporativista. Se autoprotege ali, nem as pessoas não falam. Tem muita fofoquinha de bastidor. Isso tem pra caramba, né? Tem pra caramba. Eu não participo de nenhum grupo de jornalista aí, mas os amigos que participam, volta e meia me mandam coisa. O que jornalista fala de mal dos outros é um negócio assim, inacreditável. Não sei se tem outra classe que seja tanto da fofoca. Agora, na hora de ir para público e falar isso aqui é assim, isso aqui não é assim, tem viés, não tem viés, a informação tá errada, aí não só, embaixador, não só quase ninguém faz, como a classe no geral critica muitos jornalistas que fazem. Isso é um clássico também, né? Quem acompanha aqui o Desperta sabe que este programa não foi criado para fazer amigos no meio jornalístico, até porque eu já tenho um jornalista que chega, né? Eu já tenho um amigo que chega jornalista, eu não quero mais fazer amigo no meio jornalístico. Eu quero outros amigos, quero fazer sei lá o quê, quero ser amigo de padre, né? Sei lá eu o quê, de quê, de dono de botequim, quero de músico, né? De pintor, sei lá, quero falar com outras pessoas. Já dei uma enjoada dessa galera. Mas então, embaixador, não tenha muita esperança não, né?
O embaixador convocou a imprensa para uma conversa sobre o conflito no Oriente Médio. Compareceram ao encontro embaixadores no Brasil do Iraque, da Líbia, do Marrocos, do Líbano, da Síria e da Liga dos Estados Árabes, que representa outros 22 países da região. Após a coletiva com a imprensa, o embaixador palestino afirmou à Agência Brasil e à Rádio Nacional que a grande mídia brasileira ainda não mostra exatamente o que acontece em Gaza e argumentou que cada palavra a mais sobre a verdade do que acontece em Gaza é uma bala a menos, ou seja, uma morte a menos em Gaza. Ibrahim argumentou que Gaza está ameaçada de extinção e que o fantasma da morte paira sobre o minúsculo pedaço de terra. 3/4 de Gaza estão destruídos, disse o embaixador. O último quarto que sobra está lotado com 1,5 milhão de cidadãos condenados a um destino desconhecido. O resto de seus habitantes são refugiados, expulsos ou possivelmente morrendo de fome. Os hospitais em Gaza não estão funcionando, as padarias não têm farinha, não há nenhum combustível, relatou o diplomata. Veremos o que acontece, né? Estava também presente lá a FEPAL, a Federação Árabe Palestina, que vem fazendo um trabalho importante também, principalmente nas redes sociais. Quem não segue eles, segue lá, FEPAL, tá? Federação Árabe Palestina do Brasil, porque ali você consegue ter acesso a coisas que a gente não vê. A gente não vê. Por exemplo, sabia que acabou, essa semana acabou, lá em Haia, a primeira grande rodada da audiência da Corte Internacional de Haia em relação aos crimes de guerra de Israel? Vocês lembram de ter visto isso em algum lugar? Olha, eu abro todos os sites do Brasil o dia inteiro, por força de profissão, inclusive. Vocês sabiam que acabou? Pois é, acabou. Vocês ouviram o que foi dito lá sobre o caso? Passou em algum lugar? Eu não vi em lugar nenhum. Aliás, a gente vai trazer no programa para mostrar para vocês amanhã, porque eu estava esperando um vídeo legendado que a FEPAL gentilmente fez a legendagem, colocou nas redes sociais. Amanhã a gente traz para vocês aqui um resumo do fim lá das primeiras audiências do processo de Haia. Vamos lá para o ICL Notícias. Ainda, batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal obriga policiais a irem em reunião da Igreja Universal. Nós temos um vídeo que foi publicado lá com exclusividade no site do ICL Notícias. A matéria é da Carla Gamba, publicada também lá pela Juliana Dalpiva na coluna da Ju. O 6º Batalhão de Polícia Militar do Distrito Federal tem realizado reuniões oficiais da corporação em uma sede da Igreja Universal em Brasília, obrigando policiais a irem para o templo. A coluna teve acesso a um vídeo que mostra PMs fardados dentro da igreja ouvindo pregação de um pastor. Procurada, a Polícia Militar não retornou o contato. Conhecido como Batalhão dos Poderes, o 6º Batalhão reúne o efetivo que cuida da esplanada dos ministérios e era um dos principais responsáveis pela segurança durante o 8 de janeiro. O evento na Universal ocorreu na manhã de terça-feira e teve uma escala de convocação anunciada em um grupo de WhatsApp no anoitecer. Uma vez escalados, os policiais não poderiam faltar nem se estivessem de folga. Para ir à igreja, a PM disponibilizou um transporte que saiu da sede do batalhão às 7h15 da manhã. Aqui está a convocação. Eu pergunto se isso acontecesse, por exemplo, um exemplo rápido. Se a polícia militar de qualquer estado do Brasil, nesse caso aqui é do DF, obrigasse os policiais a irem em um centro de umbanda, em um terreiro, eu me pergunto o que aconteceria. Porque muita gente vai falar, não tem nada demais, a pessoa vai para a igreja. Então, vou deixar essa pergunta no ar. Vocês me digam se isso não seria um escândalo absurdo. Ou mais, poderia convidar a PM para ir num templo de satanismo. Será que poderia? Afinal de contas, é também uma religião, não é? O satanismo é uma religião. Ou um local de ocultismo, por exemplo. Será que não poderia? Poderia, né? A matéria está publicada, portanto, lá no site do ICL e o vídeo está por lá também, tá? Eu vou tocar um pouquinho para vocês aqui, ó. Pra vocês darem uma olhada. Aí, ó. Cheio de policial militar lá na igreja. Olha que beleza. Tá todo mundo lá. Isso aqui não é, mas polícia não pode ir para a igreja? Pode ir onde quiser, inclusive. Em qualquer igreja. Isso aqui era uma convocação e os policiais não poderiam faltar. Uma reunião da Polícia Militar convocado dentro da Igreja Universal. Normal, né? Normalíssimo.
Após denunciar uso de dinheiro da saúde em shows, vereador pode ser cassado hoje. O único vereador de oposição da cidade de Embu das Artes, em São Paulo, Abidan Henrique da Silva, tem sido incansável na fiscalização dos recursos municipais. Porém, na quarta-feira, a Câmara Municipal vota pedido de cassação do parlamentar por uma alegada quebra de decoro. Isso aqui é o protocolo Renato Freitas. O que está acontecendo com esse vereador aqui, lá de Embu das Artes, é o que aconteceu com o Renato Freitas. O único ou quase o único vereador de oposição faz alguma coisa que desagrada os poderosos locais e aí começam a articular a cassação da pessoa. Isso aqui é o protocolo Renato Freitas, que está acontecendo com esse vereador aqui também. Crítico da administração do prefeito Ney Santos, que é do Republicanos, aliás, partido do Edir Macedo, da Igreja Universal. Mesmo partido do governador Tarcísio, Igreja Universal, Edir Macedo. Abidan será julgado após 2 denúncias sobre utilização de verbas públicas na contratação de shows na cidade. Segundo ele, os recursos foram tirados da saúde e da segurança. Disse ele, é uma forma de retaliação, de se vingar pelas denúncias que fiz sobre o uso de verbas para a contratação dos shows. É uma maneira de massacrar a oposição. Abidan dá como certa a cassação do seu mandato, isso porque a Câmara Municipal tem 17 vereadores e a ampla maioria governista. O parlamentar, no entanto, avisa que vai recorrer. Se me cassar, na quinta-feira já entro com uma ação anulatória para derrubar a decisão na Justiça. Esse processo de cassação não para em pé. Estão me cassando por uma metáfora que cometi em uma sessão na Câmara e usei a expressão: quando o navio afunda, os ratos são os primeiros a abandonar o barco. Esse é o grande motivo de cassação. Olha, Abidan, entra em contato com a equipe do Renato Freitas, que o Renato ajuda a você entender como fazer a sua defesa, porque o Renato Freitas foi o mesmo caso. Mesmo caso. Cassado porque foi lá fazer um protesto numa igreja, nem o padre reclamou, e eu não tô, isso aqui não é hipérbole nenhuma, estou dizendo o seguinte, nem o padre da igreja reclamou, falou que não teve problema nenhum, que os caras não fizeram nada, que não teve quebra-quebra, não teve nada, e foram lá caçar o Renato Freitas. O Renato conseguiu voltar, via judicial. Então, Embu das Artes, prepare-se aí, porque a coisa não é bem assim não. Ainda no iclnoticias.com.br, governo Bolsonaro gastou 32 milhões em preservativos femininos sem necessidade, aponta a CGU. O Ministério da Saúde adquiriu quase 32 milhões de reais em preservativos femininos desnecessários durante o auge da pandemia da Covid. No período da pandemia, sob o comando do Eduardo Pazuello, o Dr. Pazuello, depois o Queiroga. As compras realizadas em 2020 e 2021 foram feitas por meio de licitações de uma empresa que posteriormente foi investigada pela CPI da Covid. Segundo a CGU, o Ministério comprou 10 milhões de preservativos femininos de látex ou borracha. No momento da aquisição, o Ministério já possuía 8 milhões e meio desses preservativos em estoque adquiridos em 2019. Durante 2021, revela-se que somente 10,8 milhões de preservativos foram efetivamente distribuídos, ou seja, comprou quase o dobro a mais do que precisava de uma empresa que depois foi para onde? Na CPI da Covid. Isso aqui é resultado de uma auditoria da CGU. Vamos lá para o caso da BIM paralela. A Ramagem permanece em comissão de inteligência do Congresso. O deputado federal Alexandre Ramagem, investigado por envolvimento na chamada BIM paralela, permanece na comissão do Congresso Nacional que fiscaliza as atividades de inteligência. O Ramagem teve busca e apreensão na casa dele, está envolvido até o pescoço com um esquema de espionagem ilegal feito pelo Estado brasileiro, usando a estrutura da BIM. E aí lá no Congresso Nacional tem uma comissão. O que faz essa comissão? Ela é responsável por acompanhar, investigar e eventualmente fazer denúncias, pode propor CPI, pode fazer um monte de coisa. Em cima das atividades de inteligência do Brasil. Né? Então é maravilhoso. É como fala o negócio lá, já que o vereador falou quando o navio está afundando, os ratos são os primeiros a pular, né? Isso aqui é o outro ditado, é que ele colocando lá o lobo para cuidar das ovelhas. Então, é um outro clássico. Segundo informações da Folha de São Paulo, o parlamentar não enfrenta pressão para deixar a Comissão Mista de Controle de Atividade de Inteligência. Na terça-feira, a Ramagem, que foi diretor-geral da BIM, deve prestar depoimento ontem, portanto, à Polícia Federal sobre o caso em Brasília. A casa e o gabinete dele foram alvo de busca e apreensão em 25 de janeiro.
Vamos lá para o diário do centrodomundo.com.br. TSE aprova a resolução que regulamenta o uso de inteligência artificial nas eleições. Está se antecipando o TSE aqui. Em uma decisão crucial, aprovou ontem uma resolução que estabelece diretrizes claras para o uso de inteligência artificial durante as eleições municipais desse ano. A resolução, inserida no contexto da regulamentação da propaganda eleitoral, enfatiza necessidades de transparência e responsabilidade. Entre as medidas destacadas no texto da ministra Carmen Lúcia estão a exigência de rótulos de identificação em conteúdos alterados, restrições ao uso de chatbots e avatares para comunicação de campanha, além da proibição total de deepfake, mesmo com consentimento prévio da pessoa alvo de manipulação. Ou seja, o TSE vai tentar controlar o uso, muitos de vocês já devem ter visto pela internet, desses vídeos que hoje em dia tá moleza de fazer. Você pega a fotografia de uma pessoa, escreve um texto embaixo e já tem softwares grátis, super baratos, que conseguem fazer, claro que os mais baratinhos não vai ser perfeito, mas olha, tá chegando num nível já absurdo, que conseguem colocar na boca de uma pessoa coisas que ela não disse. Então o TSE vai tentar delimitar e fazer algumas proibições esse ano em relação à propaganda eleitoral. Isso aqui vai evitar que notícias falsas sejam espalhadas com o uso de inteligência artificial? Não. Preparem-se que vai ser a primeira eleição que a gente vai ver uma massificação de vídeos falsos de pessoas dizendo coisas que nunca disseram. Preparem-se, isso aí vai se espalhar pelo Zap, eu tenho até medo de pensar esse ano. A gente está começando a sair, né? Do atoleiro das fake news, várias pessoas já estão tomando consciência de que não é tudo que recebe no Zap que é verdade, acho que já passou aí uns 3, 4, 5 anos, 6, né? Muita gente que engolia qualquer coisa 5 anos atrás, hoje em dia talvez aí 30% faz um filtro, a coisa quando é muito maluca a pessoa tem até medo de passar vergonha, tudo bem, mas agora vai começar notícia falsa em vídeo manipulado. STF retoma hoje julgamento que pode retirar o mandato de 7 deputados, 5 ministros já votaram. Essa será a primeira votação do Flávio Dino no plenário. Então, estreando aí o Flávio Dino, né? Isso aqui é cassação por conta de problemas eleitorais. Deixa eu ver se tem o nome dos vereadores aqui. Acho que são vereadores e deputados estaduais. Aqui, ó. De acordo com cálculos da Academia Brasileira do Direito Eleitoral, caso haja uma mudança... Não, isso aqui é outra coisa. Isso aqui é a mudança da regra. Não tem os nomes aqui, o Jornal Globo? Mas que coisa, gente. Às vezes falta o básico, né? Bom, então eu vou ficar devendo os nomes para vocês aqui. Congresso controla ao menos 30% da verba de 7 ministérios do governo Lula, publicado lá pela Folha de São Paulo. O Congresso controla ao menos 30% das verbas de aplicação não obrigatória em 7 ministérios do governo Lula. A lista inclui pastas estratégicas como saúde, justiça e integração. Os deputados e senadores têm maior poder sobre o orçamento discricionário no esporte, 80% do total, e no turismo, 70% no total, ambos comandados por ministros do Centrão. Verbas discricionárias são as não comprometidas com salários e outras obrigações e que podem ser usadas em obras e investimentos públicos. Portanto, são cobiçadas em ano de eleição municipal. Vamos explicar direito aqui, porque esse texto da Folha aqui é só para quem tem doutorado, né? Às vezes é difícil, né, gente? Verba discricionária, barará. É complicado as pessoas entenderem, né? Vamos lá. Orçamento secreto. Vamos voltar um pouquinho lá para trás. A gente não sabia quem eram os parlamentares que mandavam nos orçamentos dos ministérios. Vamos lá. O ministério tem um orçamento. O parlamentar tem as emendas. O modo do parlamentar conseguir direcionar verbas para a região de onde ele veio, é o que isso, tá? Isso aqui não é crime nenhum, não tem problema nenhum. Aliás, sem emenda, como que o parlamentar vai levar lá, sei lá, um ginásio de esporte para a cidade que elegeu ele? Tá correto, beleza. O parlamentar trabalha com emenda. O que é que os parlamentares fazem a partir principalmente do orçamento secreto? Que hoje mudou, já não é mais tão secreto, tem ainda umas... É meio borrado hoje, mas já é mais claro.
Mas o esquema continua. O esquema continua. Segundo o cálculo da Folha, 30% do orçamento que deveria ser controlado pelos ministérios, ou seja, pelo executivo, pelo governo eleito, pelo governo Lula. O Lula é eleito, coloca um ministro, o ministro vai assumir o Ministério do Esporte. Então, o plano de governo tem que ser usado para gerir as verbas, certo? O que acontece hoje? Parlamentares, de modo informal, porque não é ilegal, mas é um negócio meio enjambrado, eles, parlamentares, dizem para o Ministério para onde mandar o dinheiro. Então, vamos pegar um exemplo aqui. Qual exemplo? Ministério do Esporte, olha aqui, ó. 80% do que o Ministério do Esporte tem para gastar está na mão hoje do Congresso. 80%. Então, as políticas do Ministério do Esporte, que em tese e na prática muitas vezes é assim mesmo, são baseadas em evidências. Então, precisamos fazer mais coisa em tal lugar porque tem um déficit aqui, ou a gente vai ter Olimpíada, ou então tem que preparar os atletas, ou vamos preparar o Brasil para as Olimpíadas para daqui a 20 anos. Imagina, se o Ministério do Esporte hoje decide fazer o seguinte, a gente vai preparar o Brasil para ser um dos 5 maiores medalhistas da Olimpíada daqui a 20 anos. O Ministério do Esporte hoje, para fazer isso, só tem 20% da verba destinada a ele. Claro que isso aqui é verba livre, digamos assim, né? O resto é usado para salário e despesa obrigatória. Isso aqui é o dinheiro que tem para gastar, para decidir. Ó, vamos decidir fazer uma política pública agora. 80% é controlado por deputados e senadores. A imensa maioria do Centrão. Lembra do Ministério do Esporte? Que passou por uma mini reforma ministerial e a Ana Moser foi mandada embora? Por que a Ana Moser foi mandada embora? Para acontecer isso aqui que está acontecendo agora. Isso aqui está no grupo do Arthur Lira e os seus brothers ali, né? O do turismo já estava na mão dos brothers, né? Já está na mão dos brothers e o do esporte também. Então continua. Não é mais orçamento secreto como era, até porque o STF tomou decisões que não pode ser e tal. Não, mas é o seguinte, se você elegeu o Lula, se você votou no Lula e elegeu o Lula, saiba que desses 7 ministérios que foi feito o cálculo pela Folha, o Lula mesmo só manda em 70% do dinheiro. 30% não é o Lula que manda. Isso aqui tá errado, tá? Tá bem errado, aliás, inclusive. Muito bem, vamos lá. Flávio Dino votará caso que ameaça mandatos de deputados em sua estreia no STF. O caso em questão discute as sobras eleitorais. São vagas que não são preenchidas pelos critérios do sistema proporcional durante a disputa para a Câmara. É a tal da regra 80-20. Em 2021, a mini-reforma eleitoral definiu que essas vagas só podem ser disputadas por partidos que tenham obtido pelo menos 80% do tal do quociente eleitoral e pelos candidatos que tenham obtido votos em número igual ou superior a 20% deste mesmo quociente. 4 partidos questionam a mudança, incluindo o PSB e ex-partido do Dino. A depender da decisão, as alterações podem anular mandatos de deputados eleitos para a Câmara em 2022. Por isso, Arthur Lira tem atuado nos bastidores para adiar essa discussão no Supremo. O UOL apurou que interlocutores do Palácio do Planalto acompanham o tema, uma vez que ele poderia emplacar a chegada de aliados na Câmara, a depender da decisão final da Corte. Até o momento, 5 ministros votaram, mas o STF ainda está longe de formar uma maioria. Isso aqui é meio chato de explicar, mas tem a ver com a votação, o coeficiente eleitoral, blá, 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 mas pode mudar a cara de parte da Câmara. Tem gente que está eleita lá hoje como deputado que pode sair. E outras pessoas podem entrar. Porque o STF pode mudar a interpretação dessa regra eleitoral. Deixa eu ver se tem o nome das pessoas que podem perder mandato aqui. Cadê? Aqui, ó. A oposição pode sair perdendo se as regras mudarem. Uma projeção dos partidos entregue ao STF aponta que as substituições tirariam 2 vagas do PL, uma do União Brasil, uma do MDB e uma do PDT. Entre os deputados que podem ser afetados, ou seja, que podem perder o mandato, estão Sonise Barbosa, professora Gorete, Dr. Púpio, Silvia Viapian, indígena que é muito ligada ao bolsonarismo, Gilvan Máximo,
Lebrão e Lázaro Botelho. Esses podem perder as cadeiras caso isso mude lá no STF. Vamos lá para o Diário do Centro do Mundo mais uma vez. Lula diz que Bolsonaro confessou o crime ao pedir anistia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou nesta terça-feira que o ex-presidente Jair Bolsonaro confessou o crime ao pedir anistia aos condenados pelos atos golpistas do 8 de janeiro. Disse o Lula, quando o cidadão lá pede anistia, ele está dizendo, não, perdoe os golpistas. Está confessando o crime, disse o Lula em uma entrevista à Rede TV, que vai ao ar na noite, foi ao ar, na verdade, na noite de ontem, terça-feira. Quer apagar a bobagem que fez? A bobagem é que ele se acovardou. Pensou o golpe, não teve coragem, foi embora para os Estados Unidos com antecedência, achando que ia acontecer e que a sociedade ia, todo mundo ficar apavorado e aí ele voltaria dos Estados Unidos ungido pela massa. Leitura perfeita do Lula, foi exatamente isso que aconteceu. A gente vem falando nisso aqui desde janeiro do ano passado. Os caras prepararam tudo, o Bolsonaro saiu do Brasil para não se comprometer diretamente, porque caso desse errado, como deu a linha de defesa do Bolsonaro, como está sendo feito agora, seria justamente dizer, não, mas eu não estava nem no Brasil, o Anderson Torres não estava no Brasil, um monte de gente deu uma escapada. E aí, se a coisa desse certo na previsão deles, o Bolsonaro voltaria para o Brasil como o cara que tocaria esta grande nação. A leitura do Lula irretocável nesse ponto aqui. O Lula também reconheceu que o ato bolsonarista no último domingo na Avenida Paulista, em São Paulo, foi uma manifestação grande, óbvio, né? Que bom que o Lula não tá negando o óbvio, como algumas pessoas malucas por aí dizendo que o negócio flopou, que não deu gente, que não sei o quê. É um fato que não pode ser negado, eles fizeram uma manifestação grande em São Paulo. Mesmo quem não quiser acreditar, é só ver a imagem, disse o Lula. Como as pessoas chegaram lá, é outros 500, ou seja, quem pagou, quem mandou e tal, é outros 500. O presidente classificou o ato como protesto contra a democracia. É importante a gente ficar atento, porque essa gente está demonstrando que não está para brincadeira, disse o Lula nessa entrevista para a Rede TV. Como que começa a pedir anistia sem ser julgado ainda, disse ainda o Lula nessa entrevista que foi dada ontem para a Rede TV. O Lula criticou o projeto proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro para anistiar os envolvidos nos atos golpistas do 8 de janeiro. Lembre que o Bolsonaro falou sobre isso no domingo, que queria propor um projeto para alguém que tivesse mandato, um projeto de lei, para anistiar as pessoas, várias delas, aliás, já condenadas pelo 8 de janeiro, que o Bolsonaro chamou de aqueles pobres coitados. Nisso aí a gente vai concordar, né? Eu tenho uma opinião aqui, já falei várias vezes, que eu acho mesmo que tem muita pessoa ali, que já usando a expressão do Bolsonaro, que são os pobres coitados mesmo. Tem gente que assim, não, de novo gente, não, a pessoa ser um pobre coitado não exime ela de cumprir a lei, né? O senhor está dirigindo embriagado. Não, mas eu sou um pobre coitado. Ah, então tudo bem, pega aqui uma cerveja e continue dirigindo embriagado. Não é assim que funciona, né? Você pode ser um pobre coitado, um ignorante, não interessa. A lei é lei, vale para todo mundo, você tem que saber onde você está pisando, o país que você mora, o que pode e o que não pode. Mas muita gente ali é pobre coitado mesmo, é o tiozinho lá do Zap que foi enganado pelo Bolsonaro. Essas pessoas estão presas porque elas foram enganadas pelo Bolsonaro, de modo proposital. E, claro, também são vítimas da tecnologia. Já falei sobre várias vezes aqui, né? As pessoas não têm condição, gente, de ter um celular. Realmente, assim, milhões de brasileiros e de pessoas do mundo afora não têm condição de ter um celular na mão. Aquilo é um perigo para a pessoa. Deveria ter, assim, carteira de celular, sabe? Você tem que tirar a carteira para usar celular. Eu não estou brincando, não. Assim, não é questão de restringir quem pode. É o seguinte, mas as pessoas não têm o conhecimento básico para entender que uma coisa que vem pelo WhatsApp, mesmo que ela esteja empacotada em forma de notícia, ela não necessariamente é verdade. Nesse sentido, a tecnologia fez um mal tremendo para as democracias no mundo todo, não é só no Brasil. Segundo Lula, tem que terminar o processo e as pessoas têm que ser ouvidas nesse processo do Bolsonaro. Lula destacou que os investigadores ainda estão levantando quem é que financiou os atos antidemocráticos. E aí disse Lula sobre o Bolsonaro: como que alguém começa a pedir anistia sem nem mesmo ter sido julgado ainda, no caso do Bolsonaro? Ainda está em fase de inquérito. Alguns poucos foram julgados pelos atos golpistas do 8 de janeiro, a maioria está sendo investigada ainda. Tem que terminar o processo, disse Lula nessa entrevista que foi dada ao colega jornalista Kennedy Alencar.
Pessoas precisam ser ouvidas e investigadas. Quem financiou? Mas o cidadão está pedindo anistia antecipada. Eu quero que ele tenha a presunção de inocência que eu não tive. E aí, disse o Lula, quando o cidadão lá pede anistia, ele está dizendo não perdoe os golpistas e está, de certo modo, confessando um crime. O Bolsonaro pediu mais uma vez para o STF que impeça o Alexandre de Moraes de julgá-lo. Os advogados do presidente sugerem duas opções ao Supremo: que o ministro Barroso reconsidere a decisão que manteve Moraes como relator dos processos, ou que o pedido seja levado para um julgamento no plenário da corte. Se eu não me engano, já é a terceira vez que o Bolsonaro pede isso, né? Deixa eu ver se tem aqui. Semana passada foi rejeitado um pedido, mas já tinha um pedido anterior. Eu acho que, se eu não me engano, é a terceira vez que o Bolsonaro pede para o Alexandre de Moraes ser afastado do caso dele. Agora a defesa pede para que isso seja levado ao plenário. Eu acho ótimo que seja levado ao plenário, mesmo. Para mim, quanto mais coisa for levada ao plenário, melhor. Eu não gosto de decisão de ministro que fica só aqui, eu particularmente. Então, eu gostaria que seria importante o STF acatar aí a defesa do Bolsonaro. É um pleito justo. Leva ao plenário e vê o que acontece. Bota a votação, submete a votação e vê o que acontece. Não sei se isso é possível, se é necessário, se tem jurisprudência, se não tem, eu não sei. Tá? Tô falando como cidadão. Eu não me importaria em ver todos os ministros debatendo essa questão. Eu não me importaria em nada. Gilmar Mendes diz que não tem cabimento o pedido de Bolsonaro sobre anistia. Ele afirmou nesta terça-feira que o projeto proposto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, que visa anistiar os condenados pelo 8 de janeiro, não tem cabimento. O tema certamente será discutido no Congresso Nacional, mas não tem cabimento, disse o ministro em uma entrevista à revista Carta Capital. Gilmar Mendes lembrou que Bolsonaro é crítico à anistia concedida a militares de esquerda após o período militar. O magistrado avaliou que condenações e a gravidade dos atos afastam essa pertinência, né? O pedido do Bolsonaro em relação à anistia. Disse Gilmar Mendes, nós vimos a gravidade dos atos que foram praticados contra a democracia, comprometedores do Estado Democrático de Direito, e certamente a persecução criminal está avançando em muitos casos. O Gilmar ainda, claro, elogiou a atuação do ministro Alexandre de Moraes e rejeitou o seu afastamento da relatoria da investigação sobre a tentativa de golpe de Estado, como pede a defesa do Bolsonaro. Ao pedir o projeto de anistia no Congresso, Bolsonaro defendeu pacificação e disse no domingo que gostaria de passar uma borracha no passado. O Bolsonaro, aliás, abriu o discurso dele no domingo com isso, dizendo que o que passou, passou, que agora os tempos são outros e que ele quer passar uma borracha no passado. Olha, você queira o que você queira, Bolsonaro, mas eu espero que o Brasil não queira passar borracha em coisa nenhuma. Como eu brinquei ontem aqui, aliás, né? Se a gente fosse usar aí os jargões do bolsonarismo, o léxico do bolsonarismo, a gente faria uma piada muito sem graça aqui, uma piada que o Bolsonaro faria, que a gente gostaria de passar uma borracha não no passado, a gente gostaria de passar uma borracha no Bolsonaro, né? Que é o cacetete da polícia lá, muitos são feitos de borracha. Essa era a piada que o Bolsonaro faria. A gente não vai fazer isso aqui, eu só tô lembrando vocês que essa poderia ser uma piada que o Bolsonaro faria. Não vai passar borracha no passado nenhum, vai passar borracha em você. Seria assim, né? Eu não sei imitar o Bolsonaro, não vou passar essa vergonha aqui. Olha, gente, um caso muito brasileiro, né? Um caso muito brasileiro aconteceu ontem. Aliás, a gente tá cheio de coisa do DCM hoje aqui, né? O DCM, o pessoal acordou cedo para trabalhar, deixar a capa redondinha lá. Um condenado pela morte do Chico Mendes assumiu a presidência do PL do senhor Valdemar da Costa Neto e do senhor Bolsonaro em uma cidade do Pará. Réu confesso e condenado a 19 anos de prisão pelo assassinato de Chico Mendes em 1990, Darcy Alves Pereira já não é mais, mas foi ontem, o novo presidente do partido do Bolsonaro olha, como eu falo que é uma história tipicamente brasileira, o nome da cidade, Medicilândia, no Pará. Salvo o melhor juízo, em homenagem ao Médici, ditador.
da ditadura militar. Né? Então, na cidade de Medicilândia, o presidente do partido do Bolsonaro, do Valdemar da Costa Neto, é o cara que confessou ter matado o Chico Mendes. Essa notícia saiu ontem, a nomeação ocorreu em novembro, mas a cerimônia de posse tinha sido marcada para o final de janeiro. O evento ocorreu na Câmara de Vereadores da cidade e contou com a presença do deputado estadual Rogério Barra, secretário executivo da sigla no Pará e afiliado político de Darcy. Ele se apresenta como pré-candidato a vereador na cidade. Darcy se estabeleceu na cidade após cumprir parte da pena pelo assassinato do líder sindicalista Chico Mendes. Segundo moradores de Medicilândia, ele se apresenta como Daniel na região e ficou conhecido por doar dinheiro para igrejas e famílias necessitadas. Ele, que se converteu à igreja evangélica há alguns anos, também atua na Assembleia de Deus da Última Hora e é conhecido no município como Pastor Daniel. Darcy mantém uma fazenda produtora de cacau e gado na região, de acordo com o site de investigação O Eco. E aí o Valdemar da Costa Neto, ontem mesmo, tomou uma decisão trazida aqui pelo Metrópolis. Aliás, a matéria inicial sobre essa história toda, se eu não me engano, também é do portal Metrópolis. Valdemar da Costa Neto manda afastar Darcy do PL ao saber que ele matou o Chico Mendes. O presidente do Partido Liberal, Valdemar da Costa Neto, recomendou nesta terça-feira o afastamento de Darcy Alves Pereira da presidência do partido de Medicilândia. Eu não consigo parar de rir com isso. Município do Pará. A decisão foi encaminhada para o presidente do PL no Pará, o deputado federal Éder Mauro. Recomendei ao presidente estadual da sigla, o deputado Éder Mauro, a imediata destituição de Darcy Alves Pereira do cargo, afirmou o Valdemar da Costa Neto. O presidente nacional do PL destacou que não tinha conhecimento sobre o envolvimento de Darcy Alves na morte do Chico Mendes, assassinado em dezembro de 1988. Tem uma imagem aí, né, o Jimmy, que a gente separou. É uma história muito brasileira, né? O cara é réu confesso por matar uma das maiores lideranças do mundo na época, o Chico Mendes. Aí o cara vai, cumpre parte da pena, sai da cadeia, muda de nome, vira o quê? Vira pastor, tá aí. Pastor Daniel. Daniel não tá nem no nome dele, vira o Pastor Daniel. O que está escrito aí, Jimmy? Por uma Medicilândia mais o quê? Mais justa. Mais justa. Isso aqui é a imagem que circula, né? Criada por ele, do Pastor Daniel. Coloquem em tela cheia pra gente aí, Jimmy, para as pessoas poderem ver um pouco melhor. Estamos aí, ó. Por uma Medicilândia mais justa, você faz o quê esse ano? Vai votar no vereador Pastor Daniel, presidente. Até ontem, pelo menos, não há notícia de que foi afastado, foi pedido o afastamento, do PL lá de Medicilândia. Assassino confesso do Chico Mendes. É isso, né? A pessoa não pode mudar de vida depois de cometer um ato de barbárie dessas? Claro que pode, claro que pode. Eu quero apostar que essa pessoa pensa as coisas que vocês estão imaginando que ela pensa, né? Então a pessoa cometeu o que cometeu, saiu, mudou de nome, vira pastor, vai para uma cidade, assume o PL, vai concorrer a vereador. Se perguntar 5 coisas para essa pessoa, a gente vai saber exatamente o que ela pensa e o que ela continua pensando. Então não é assim uma pessoa que mudou de vida, né? Que teve uma iluminação, que teve um arrependimento, que hoje olha para os mais necessitados, que tá conectado com a comunidade, que pensa no outro. Não, a gente já sabe porque ele já foi para o partido do Bolsonaro. Então assim, né, um pouco isso do que a gente está falando aqui também. Vamos lá para a coluna do Guilherme Amado. No Metrópolis, grupo anti-lavagem do governo faz primeira operação contra a milícia no Rio de Janeiro. Eu não sei o que o Metrópolis tem esse negócio aqui, cara. Que coisa ruim isso aqui. Ô, pessoal do Metrópolis, não dá pra tirar essa coisa aqui, ó. Atrapalha pra caramba pra ler. Eu às vezes até pego notícia de outros sites pra não ter que ficar com esse negócio aqui na tela. Se tem a mesma notícia no outro lugar, eu pego no outro lugar, porque é ruim abrir o Metrópolis, olha só. O negócio fica no cantinho, mas se você quer ler maiorzinho, ó, fica incomodando o negócio ali, ó. Sai! Agora foi pro outro lado. Incomoda também, né? Mas tudo bem. A Polícia Civil do Rio de Janeiro fez na manhã dessa quarta-feira a primeira operação do Comitê de Inteligência Financeira e Recuperação de Ativos, na sigla o CIFRA. Os caras conseguiram, hein? CIFRA, que é um grupo para recuperar
Grana de lavagem de dinheiro. Muito bom, parabéns. Contra a milícia do Bonde do Zinho, que atua na zona oeste do Rio de Janeiro. O CIFRA é uma cooperação do governo federal, das Forças de Segurança do Rio de Janeiro, do Ministério Público Federal Fluminense e dos órgãos de fiscalização financeira como o COAF e Receita Federal. Entre os alvos da operação estão 9 pessoas diretamente ligadas ao miliciano Zinho, que está preso desde o dia 24 de dezembro do ano passado, e empresas de telefonia e terraplanagem. Os alvos teriam movimentado, segundo os investigadores, 135 milhões de reais nos últimos 7 anos. Estão sendo cumpridos mandados de busca e apreensão em 25 endereços ligados à quadrilha, na Barra da Tijuca, em Campo Grande, no Recreio dos Bandeirantes e em Seropédica. Participa também da operação o grupo o GAECO, lá do Ministério Público do Rio de Janeiro. Muito bem, é assim que se combate máfia, né? Isso aqui não é uma receita nova. Então, que bom que o governo federal se articulou com outros órgãos, COAF, Receita Federal, GAECO, Ministério Público do Rio de Janeiro, Polícia Civil do Rio de Janeiro. Não adianta a gente fazer operação policial e entrar o PM lá para dar uns tiros no lugar onde está a milícia. Não adianta nada, tá bom? Não adianta nada. Aliás, ontem teve mais uma no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o saldo até agora, 7 mortos. Não é assim. Todos os lugares do mundo que levam a sério o combate do crime organizado, do tipo mafioso, que é o que é a milícia, vão para cima da grana, do dinheiro, tenta sufocar financeiramente. Esse é o modo de se combater esse tipo de organização criminosa. Olha, o Guilherme Amado traz uma notícia importante também aqui. Uma reunião no STF sobre acordos da Lava Jato ignorou vítimas da corrupção. A audiência de conciliação conduzida ontem no STF pelo André Mendonça, o ministro, que abriu caminho para revisões de acordos de leniência de empresas apanhadas em esquemas de corrupção, não incluiu entre seus participantes quem tem bancado a conta dos rombos dos desvios. Embora fundos de pensão como o FUNCEF da Caixa Econômica Federal e o Petros da Petrobras tenham mandado representantes à audiência, os participantes desses fundos, na ponta da linha, são quem tem arcado com os descontos do contra-cheque para cobrir os desfalques. Não tiveram assentos próprios no debate. Ou seja, muito do que aconteceu na Petrobras e em outros órgãos bateu direto no fundo de pensão dos funcionários. Muitos funcionários já aposentados pelos fundos de pensão tiveram que começar a aumentar a sua contribuição por conta dos rombos financeiros que aconteceu no meio do caminho. E, segundo o Guilherme Amado, eles não são participantes ativos dessas conversas sobre a revisão das leniências dos acordos que foram feitos no passado. Essa história toda ela é lamentável, é uma lambança sem fim, que infelizmente está acontecendo e é preciso que se deixe claro a responsabilidade por toda essa lambança. Aqui não, porque aqui me parece que é uma decisão do André Mendonça de simplesmente não dar assento para esses caras. Isso aqui é uma decisão que pode ser feita. Agora, a lambança toda originária é feita pela Lava Jato. Se a Lava Jato não tivesse cometido as ilegalidades que cometeu, as lambanças que cometeu, tudo o que fez da maneira como fez, a gente não estaria rediscutindo hoje aqui acordo de leniência. Se tivesse envolvido a CGU desde o começo, que não envolveu porque não quis e não poderia não ter envolvido. Porque a Lava Jato tinha outros interesses, fazer o fundo da Dallagnol, trazer bilhões para o Brasil para botar num CNPJ de uma instituição privada que seria controlada por eles, tinha outras coisas, não podia envolver a CGU, né, doutor? Nem doutor Carlos Fernando. Muito se fala do Dallagnol, mas o Carlos Fernando ali que era o cara mesmo que estava ali, né? O Dallagnol é o cara que topou botar a cara e aparecer e ficar famosinho, mas quem comandava a Lava Jato mesmo ali era o Carlos Fernando. Isso aí, todo mundo que cobre a Lava Jato sabe disso. O Carlos Fernando tá quietinho, postando poesia no Facebook. A última vez que eu fui ver, Carlos Fernando dos Santos Lima, procurem no Facebook depois se vocês quiserem, tá lá postando poesia no Facebook. Esse é mais esperto que o Deltan, né? O Deltan aí tá cada vez mais à direita. O Deltan hoje tá à direita do Bolsonaro já. O Deltan, cada semana que passa, ele caminha mais para a direita. Eu acho que ele já bateu no muro, não tem mais como ir mais para a direita. Até o Bolsonaro tá assustado com o Deltan Dallagnol.
O Carlos Fernando foi um pouco mais esperto, tá lá postando poesia no YouTube, né? Ai. Muito bem. Vamos lá então para última notícia do dia. Deixa eu ver o que a gente tem aqui. Para quem acompanhou essa semana, é um assunto meio colateral, mas segundo as pesquisas que saíram já, foi um dos principais motivadores para ajudar a levar a gente para Paulista no domingo, o tal do escândalo de Marajó. Eu não sei se vocês viram sobre isso. De novo, aquela história da Damares, de exploração infantil em Marajó. Eu não sei por que essas pessoas pegaram... Coitada da ilha de Marajó, gente. Pegaram Marajó assim para Cristo, né? Marajó virou assim o lugar que a Damares decide fazer politicagem, inventar história. Lembra que a Damares tinha inventado no ano passado que tinha criança que tinha dente arrancado para fazer prostituição, e depois, quando se pediu provas para ela, ela falou, não, que ouviu falar, que não sabe, que não viu. Olha a cabeça dessa gente onde gira, né? Eu não consigo nem imaginar um tipo de história dessa. Essa gente tem um negócio assim que vai assim pro extremo mesmo, né? A revista Fórum publicou quem são os influenciadores de grande alcance que propagaram as fake news sobre Marajó. Isso foi feito na semana passada e uma agência de marketing pagou uma grana para vários influenciadores. Tem aqui, ó, BBB, né, Juliette, que mais? Rafa Kalimann, Hugo Gloss, vários influenciadores, tem milhões de seguidores que ganharam uma grana para espalhar notícia falsa sobre Marajó. E isso aí ajudou, claro, porque essa gente tem poder de influência. A gente está falando de vários influenciadores com milhões e milhões e milhões de seguidores. Se cada um influenciar 25 pessoas para ir para Paulista, você já tem lá uma boa parte das pessoas que foram influenciadas por essa gente aqui. Espalhando fake news à torto e à direito e recebendo uma graninha para isso, toda essa galera aqui, né? Recebendo uma bufunfa ali. Então tá aqui publicada lá pela revista Fórum. Gente, olha só. O programa tá acabando. É o seguinte. Lá no começo do programa, quem abriu a tela aqui do site do Empreendedor Mestre, o curso que a gente vai lançar amanhã às 8 horas da noite, aula ao vivo, exclusiva e grátis 2CL. Não vai ser só o lançamento do curso amanhã. Amanhã tem aula de empreendedorismo. Aula de empreendedorismo. De graça, às 8 horas da noite, ministrada pelo Edu Moreira. E depois vai ter o lançamento do curso. Então, se você abriu o link despertaicl.com.br no começo do programa, lembra que eu falei, vai lá para o despertaicl.com.br, abre, mas não fecha a tela quando você tiver a sua inscrição garantida. Então, deixou a tela aberta, tá bom? Se você não fez isso, faça agora. despertaicl.com.br, vai aparecer essa tela aqui. Coloca o seu e-mail aqui, clique em garantir a sua vaga, você vai receber um e-mail de confirmação e essa tela aqui vai mudar. Essa tela vira uma tela de muito obrigado, de bye bye, de tchau. Você roda a tela um pouquinho ali embaixo, você vai ver que tem um link que você pode copiar, que é um link só seu, tá? Tá bem claro ali. Você copia aquele link e manda para convidar pessoas. Convida, olha só, vai ter essa aula aqui, é de graça, tá? Você pega o link, você vai mandar para a pessoa vai se inscrever de graça. Vem cá, vamos fazer esse curso aqui, papapá, na quinta-feira. O que acontece? As 50 pessoas que conseguirem convidar mais gente vão ganhar uma bolsa para fazer todo o curso de empreendedorismo do ICL, sem baboseira de coach, sem blá blá blá, sem enganação, vida real mesmo. Vão ganhar de graça na faixa para fazer o curso. Tá? Então você vai pegar o seu link, você vai se inscrever, essa tela vai mudar, você vai correr a tela um pouquinho para baixo, tem um link que você pode copiar. Copia esse link e manda para a galera. Ó galera, vamos se inscrever aí que quinta-feira tem essa aula aqui de graça de empreendedorismo, bora lá. Quando a pessoa se inscrever usando o seu link, o nosso sistema vai saber que foi você que fez isso. Tá? A gente vai saber que foi você que fez isso, tem um modo simples de saber. É tudo traqueado, bonitinho lá, então foi o fulano que escreveu. Então conseguiu trazer 10 pessoas, 15, 20, 25. Ontem tinha gente lá no topo da lista dos nossos 50 que vão ganhar a bolsa, que tinha trazido 200 inscritos. 250 inscritos. Ah, mas é muito difícil, já estou começando muito atrás. Não, gente, lá embaixo, no número 50, 49, tinha pessoas que estavam ganhando bolsa para fazer o curso todo de graça,
que tinha trazido 20 e poucas pessoas, 30 e poucas pessoas. Então dá tempo sim, corre lá, faça sua inscrição, pega seu link, manda para as pessoas e participa dessa corrida também, porque você pode ganhar a bolsa para fazer esse curso, que é um super curso na faixa de graça, pagando zerito reais. Tá bom? O programa de hoje está acabando. Muito obrigado pela companhia de todos e todas. Nós estaremos de volta amanhã às 7 horas da manhã, horário de Brasília. Valeu! É amanhã, turma, que a gente inaugura o nosso novo grande projeto, o curso Empreendedor Mestre. Um curso para ensinar as pessoas como hackear o sistema e, usando técnica, ciência, vencer os grandes nas regras que eles criaram e nos obrigam a cumprir. O programa Empreendedor Mestre vai ser uma verdadeira revolução em termos de dar ferramentas para que as pessoas possam aumentar as suas probabilidades de sucesso num sistema tão injusto. Se você já se inscreveu, fique atento que no seu e-mail, 1 hora antes da aula, vai chegar o link para você poder participar. Se não se inscreveu, clique agora no botão Saiba Mais e em poucos segundos você vai se inscrever. E amanhã a gente vai estar junto para poder curtir essa aula incrível. Até amanhã, 8 horas da noite no horário de Brasília. E aí, galera, tem super novidade na área. Tá vendo aqui atrás? O site do ICL Notícias está on! É isso aí, o maior jornal da internet no Brasil agora tem a sua versão portal também, com a mesma luta e a mesma independência, levando até vocês todos os dias as melhores notícias. Acesse de onde você estiver, www.iclnoticias.com.br. A gente chegou para fazer jornalismo de verdade, sem rabo preso com ninguém. Nosso compromisso com a verdade e com a mudança. Eu quero dar para vocês da nossa comunidade uma missão, um pedido de ajuda. Pega esse link e envia para todos os seus contatos do Telegram, do WhatsApp. A gente precisa fazer essa novidade chegar para todo mundo. Onde tiver notícia, o portal ICL Notícias vai estar lá, com independência e seriedade. Clica lá e mande para os seus amigos. Vambora! A revolução está só começando.